palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Amados irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Estou feliz por retornar aqui com uma palavra da parte de Deus. Hoje eu tenho 2 textos da Bíblia para compartilhar com vocês. E esses textos estão no livro de Atos, no capítulo 5. A palavra que eu quero trazer nesta ocasião é também ligada àquilo que eu falei ontem e anteontem. Uma angústia espiritual que entrou na minha alma quando entrou o dia 1º deste mês. Como vocês têm sido informados, eu me consagro a Deus todos os dias primeiros de maneira diferente. E ao entrar o mês, uma angústia espiritual me veio em relação ao cristianismo nominal que nós temos vivido nos últimos dias. O compromisso pouco ou quase nada de alguns, para não dizer de muita gente, que se diz crente, membros de igreja, crentes que se esfriaram na fé, crentes que se afastaram da obra. Então me veio aquela preocupação e eu quero compartilhar mais uma vez uma palavra com vocês. Essa palavra está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, como já anunciamos. Tem 2 versículos que eu vou ler. Esse texto todo vai falar sobre uma consequência terrível que veio sobre a vida de um casal, Ananias e Safira. Eles morreram num dia só, porque eles começaram a viver um cristianismo sem compromisso. Lembra do que falei ontem? Você pode escolher qualquer coisa que você quiser. Você só não pode escolher os resultados. Ananias e Safira fizeram exatamente isso. Escolheram levar um cristianismo de fachada, de mentira, de falsidade. Escolheram levar um cristianismo sem tato espiritual. Um cristianismo da boca para fora, um cristianismo de desobediência a Deus, e pagaram com a própria vida. Eu quero ler com vocês aqui 2 versículos que são muito chocantes, muito fortes. Queria que vocês prestassem atenção. O primeiro é o versículo de número 3 de Atos 5, quando Pedro diz assim. Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Isso é muito sério, viu? Eu estou aqui fazendo essa meditação com vocês, gente, muito sério. Vocês percebem que nem preparei cenário, até minha Bíblia, a velhinha que eu uso aqui no meu local de oração, até minha camisa eu estou repetindo para fazer essas mensagens. Então não tem muita importância com o cenário, mas com o que Deus tem a dizer. Escute o que eu estou dizendo. De repente Deus passou a me incomodar. Olha o que acontece com Ananias. Olha o que é que Pedro pergunta para ele. Pedro disse: Ananias,
por que foi que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então você percebe que Ananias, ele tinha retido um valor que ele havia se comprometido a dar para a igreja. Ele prometeu dar um valor para a igreja, que era o valor do dinheiro, era o dinheiro de um terreno lá que ele tinha para vender. Ele disse, eu vou dar. Aí ele vendeu e reteve, ou seja, ficou para ele. E não entregou aquilo que ele prometeu dar. Entendeu? Aí, Pedro diz que ele fez isso porque Satanás entrou no coração de Ananias. E quando Satanás entrou no coração de Ananias, ele passou a viver um cristianismo de mentira. Passou a inventar que estava fazendo a vontade de Deus sem estar. Passou a mentir, dizendo que tinha entregue o valor sem ter entregue. Aí Pedro disse que ele tinha sido usado pelo Satanás para mentir ao Espírito Santo. Agora olha o outro versículo, que é o 9. Tornou-lhe Pedro, falou agora para Safira, a mulher de Ananias. Ele vai dizer assim, porque entraste em acordo com o teu marido para tentar ao Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido. Eles também te levarão. E aconteceu isso. Porque você se uniu com seu marido? Porque você concordou com seu marido? Para errar? Para mentir? Porque você concordou para os dois soltarem essa mentira, dizendo que tinham dado o dinheiro que tinham prometido todo sem dar? Por que vocês mentiram? Precisavam mentir? Porque você entrou em acordo com ele para mentir ao Espírito Santo. Então, eis aí, na porta, há os coveiros que foram levar seu marido. Viu? Seu marido está morto e enterrado. Então, esses que levaram seu marido também te levarão. E ela morreu na hora e foi para o cemitério no mesmo dia. Morreu o marido e a mulher no mesmo dia, Ananias e Safira. Por quê? Cristianismo de mentira. Cristianismo falso. Cristianismo sem compromisso. Foi só isso. Cristianismo mentiroso, cristianismo da palhaçada, cristianismo sem nenhum apego à palavra de Deus, sem nenhum temor. Porque a pessoa prometer fazer algo para Deus, e além de não fazer, inventar que fez, aí, meu irmão, tenha santa paciência. Além de não fazer, querer tapear o pastor, dizendo que fez sem ter feito. Queridos, essa é minha preocupação também hoje. Dr. Lucas escreveu isso aqui porque isso lhe chamou a atenção. E certamente lhe causou muita preocupação. Os pastores da nossa época, por onde eu tenho passado, estão lidando com esse tipo de cristianismo mentiroso. Cristianismo falso, ou seja, cristianismo clandestino. Cristianismo não autêntico e não original. O cristianismo da boca para fora. O cristianismo do qualquer coisa vale. Do tudo vale. Exatamente, o cristianismo do tudo vale. E que eu posso simplesmente fazer o que eu quero e dizer o que eu quero. Posso falar o que quero e posso fazer o que quero. Esse foi o cristianismo que esse casal adotou. Só que eles prometeram fazer diferente. Prometeram fazer
do jeito que Deus queria, mas acabaram fazendo do jeito que eles mesmos queriam. E ainda mentiram dizendo que estavam sendo leais. Assim existem muitos dentro da igreja hoje, nesse período pós-pandêmico, meus irmãos que me acompanham, que levam o cristianismo da mesma forma, sem nenhuma autenticidade, nenhuma mesmo autenticidade. Você pergunta a ele o que ele faz para a igreja, ele não sabe dizer o que é que faz. Ele não sabe dizer. Nada que é preciso ele fazer, ele faz. Mas ele ainda diz que é crente. Você pergunta a ele, você é crente? Sou de qual igreja? De tal igreja. Mas você não vê esse camarada, essa família, esse casal com nenhum compromisso. Então esse é o cristianismo de Ananias e Safira. Cristianismo mentiroso, o cristianismo da mentira, da falsidade, da falcatrua, o cristianismo da capa, entendeu? O cristianismo inventado, criado, o cristianismo de palavra, mentirosa até, o cristianismo que não é cristianismo, o cristianismo que o diabo gosta, o cristianismo que o diabo se agrada e promove e é aceito dentro das igrejas. Eu sempre lhe digo, tem pessoas que o diabo luta para tirá-las das igrejas, mas tem outras que o diabo luta para colocá-las dentro das igrejas. É pesada essa palavra? Eu sei que é. Tem gente que me acompanha que o diabo está doido para lhe tirar da igreja. Mas tem outros que me acompanham que o diabo luta para elas ficarem lá. Deus é que não vai deixar que elas fiquem. Você está entendendo? Um cristianismo tal qual esse casal levava, de inventar que estavam ajudando a obra sem ajudar, o cristianismo desse é o que o diabo implanta dentro da igreja. E ele quer que esse tipo de pessoas continuem dentro da igreja com esse tipo de testemunho. Deus é que não deixa. Isso é muito forte. De Kalamanarachai. Isso é muito forte. Deus foi que chegou lá e disse, olha, Ananias, você vai morrer, meu amigo. Eu tenho que tirar você de cena. Porque você mentiu ao Espírito Santo. Eu tenho que tirar você de cena. Então quem tirou Ananias da igreja foi Deus. Porque Ananias, se Deus deixasse lá, ele ia permanecer desse jeito. Então mais tarde chega a mulher dele. E ela confirma a mentira do marido. Ou seja, ela provou que o que o marido disse, a mentira que ele soltou, era em concordância com ela. Se ela tivesse discordado do marido, ela tinha continuado viva. Se ela tivesse chegado lá e tivesse dito, olha, eu entrei em acordo com meu marido, mas cadê ele? Eu não quero, eu vim confessar meu erro, São Pedro. Pedro, eu vim confessar meu pecado. Ô meu irmão, eu acredito que Deus poderia ter usado de sua misericórdia e deixado pelo menos ela viva para cuidar da família. Quem sabe eles tinham filhos. Quem sabe um idoso para cuidar. Quem sabe responsabilidades que não podiam ser dadas a ninguém. Mas quando Deus quer pesar a mão, meu filho, Ele não quer saber. As consequências têm que vir ao infrator. É obrigado que elas venham. A mesma preocupação eu tenho hoje, gente, com o cristianismo que nós vemos hoje dentro das igrejas. Tem gente nas igrejas, irmãos, que elas servem apenas para ocupar um lugar, vírgula. Às vezes nenhum lugar ocupa. Tem gente que é assim. Tem gente que só serve mesmo para levar o nome de crente.
e as pessoas zombarem delas, dizendo assim: olha, crente bebendo cachaça, crente no adultério, crente fornicando, assistindo filmes imorais, soltando piadas imorais, na roda dos escarnecedores, deixando-se de assistir culto para estar na novela, deixando de estar na casa de Deus para estar nas esquinas contando piada. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Minha preocupação com esse cristianismo existe desde que o primeiro momento deste mês entrou. E eu quero dizer que o que eu senti de fazer, além de orar, foi trazer aqui estas palavras para dizer a você que se cuide, meu irmão. Cuide-se, meu irmão. Pare de viver um cristianismo assim, de qualquer jeito. Oh, meu irmão, por você a igreja fechava, não era? Porque você não ajuda a pagar a luz da igreja de Deus. Então, por você, a luz da igreja já tinha queimado há tempo. Queimado, vírgula, cortado. A água da igreja já tinha cortado, que você não ajuda a pagar nem a água da igreja, da sua igreja. Você não se preocupa com a assistência social da sua igreja. Você não estende a mão nem com 1 quilo de arroz para ajudar quem necessita. Então você ainda diz que é crente, então você está mentindo ao Espírito Santo. Não seria melhor você se afastar logo de uma vez? Assumir logo que é do diabo, que pertence ao diabo, pertence às trevas, que é filho do capeta, que não quer nada com a Bíblia, com a igreja. Olha, você sabe que eu admiro certas pessoas. Admiro em certo sentido, mais do que você. Pessoas que ao invés de estarem na igreja que nem você, mentindo, dizendo que são sem ser, porque para ser crente tem que ter os compromissos que a igreja exige. Congregar regularmente, dar bom testemunho na rua, usar uma roupa decente, não fumar, não beber, não jogar, não adulterar, não farrar. Né? Então, para ser crente mesmo, tem que cumprir essas regras da igreja. Então, em vez de eu me alegrar com você na igreja, desta forma eu me entristeço. E eu fico dizendo que eu passo a admirar certas pessoas que saíram da igreja e se declararam logo do diabo de uma vez e dizem assim: porque eu acho melhor estar aqui no mundo declarando-me do diabo, ao invés de estar lá na igreja enganando o pastor. Então, claro, eu estou tendo que dizer isso para vocês entenderem como me entristece o seu cristianismo, tal qual o cristianismo de Ananias e Safira, meu filho. Se é de você viver na igreja como Ananias e Safira, é melhor você sair da igreja e se entregar logo ao diabo de uma vez. Sabe por quê? Porque se você continuar na igreja mentindo para o povo e para Deus, Deus vai lhe pegar amanhã. E quando a mão de Deus pesa, a Bíblia diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Bispo, o que é que eu posso fazer? Que eu quero continuar na igreja, mas eu estou em pecado. Arrependa-se. Aquele que confessa e deixa, meu irmão, alcançará a misericórdia. Você tem duas escolhas hoje: ou você sai da igreja de uma vez para se declarar do diabo, ou você se converte agora, de todo o seu coração, para ficar na igreja, servindo ao Senhor, de todo o seu coração. O que é que Jesus quer que você faça? Essa segunda coisa. Você diga: Senhor, eu pequei contra ti. Faça que nem Tomé, que chegou e disse: Senhor meu e Deus meu. Faça que nem o filho pródigo que voltou e disse: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Deus vai fazer uma festa para você. Envolva-se com a causa de Deus e com a causa. Volte hoje.
Se você está na igreja, volte para a igreja. Mesmo na igreja, volte para a igreja. Porque você está na igreja, longe da igreja. Está dentro, mas está fora. Está em Israel, mas está no Egito. Está dentro da igreja, mas o coração no mundo. Então é a hora de mudar. Você não quer que Deus trate você que nem tratou Ananias e Safira. Ambos morreram num dia só. Eles puderam escolher mentir ao Espírito de Deus, mas não escolheram as consequências, que foram terríveis. E eu pergunto a você, você quer deixar de brincadeira? Você quer hoje assumir o compromisso de deixar de brincadeira com o Evangelho e de jogar bola com o nome de cristão? Se você quiser, assuma seu compromisso agora. Convide Jesus para tomar conta de sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Deus abençoe.